Boa noite a todos, a todas. Sejam bem-vindos à Casa do Samaritano, né? Ficamos muito felizes em recebê-los aqui conosco. Tá? Bom, vamos dar início aos trabalhos da noite de hoje. Inicialmente, gostaria de pedir, por gentileza, para aqueles que estão com o telefone celular, que coloquem no silencioso. Tá? E faremos agora a leitura da mensagem entregue na recepção. Mensagem de hoje: Grãos da vida. A vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando-se para frente. Não faças da tua vida um rascunho, poderás não ter tempo de passá-la a ler. Mário Quintana. O pessimista vê dificuldade em cada oportunidade. O otimista vê oportunidade em cada dificuldade. Não confunda jamais conhecimento com sabedoria. Um o ajuda a ganhar a vida, o outro a construir uma vida. Se você quiser muito mesmo, algo, deixe ir. Se voltar para você é porque é seu para sempre. Se não voltar é porque nunca foi seu. O segredo não é correr atrás das borboletas, é cuidar do jardim para que elas venham até você. Faremos a leitura agora do Evangelho da noite de hoje, que será do capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo. E o tema 11, que fala sobre o egoísmo. O egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da terra, a cujo progresso moral obsta. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo, coragem porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo, do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combater em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Pois quando o primeiro, o justo, vai percorrer as santas estações do seu martírio, o outro lava as mãos dizendo: que me importa? Animou-se a dizer aos judeus: este homem é justo, porque o quereis crucificar? Entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. Faremos agora a nossa prece inicial. Desejarem sentar confortavelmente, relaxando, fechar os olhos como uma forma de meditar, respirar fundo, mentalizar Jesus, algo agradável. Mestre amado, Pai de infinita misericórdia e bondade, espiritualidade amiga, te agradecemos por estarmos aqui reunidos na noite de hoje, para podermos ouvir o nosso irmão João Braga, que ele possa ser intuído em suas palavras e que estas possam atingir os nossos corações e mente. Dessa forma, sairmos um pouco melhor daqui do que viemos. Te pedimos, Pai amado, permissão para darmos início aos trabalhos da noite de hoje. Fica conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Gostaríamos de convidar o palestrante da noite, o nosso irmão João Braga, que vai ministrar a palestra avaliando as nossas possibilidades.
Boa noite a todos, muita paz. E vamos agradecer a Deus, primeiramente, que é o nosso Pai de amor, de bondade e de misericórdia, por essa oportunidade que nós estamos tendo de estar nesse mundo, vivendo o que nós estamos vivendo. Devemos agradecer a Deus, porque nesse momento a quantidade de irmãos nossos que estão na pátria espiritual, esperando uma oportunidade de ter um corpo aqui na Terra. Quantos? São milhões que estão aguardando por essa oportunidade. E infelizmente tem muitos aqui que têm um corpo, mas não valoriza a vida que tem, de forma alguma. E são os opostos, né? Mas todos nós estamos nesse processo evolutivo, né? Vivendo o que nós precisamos viver. E esse viver, ele vai acontecer de uma forma ou de outra, porque nós temos propósitos aqui nesse mundo. Nós não estamos aqui à toa nesse mundo. Nós não fomos jogados aqui neste mundo assim ao acaso, não. Se Deus nos plantou aqui é porque nós temos que florescer e frutificar aqui neste mundo. Como é florescer e frutificar? Nós nascemos como uma semente nasce, enfrentando as dificuldades. Se torna aquele galhozinho fino, aquela plântula. E essa plântula, os ventos mais fortes, eles batem nessa plântula, nesse galhozinho. Mas se não fosse esses ventos, as raízes não se aprofundavam mais, para dar sustentação a essa plântula que vai se transformar no tronco. Bom, mas não é só chegar no tronco, não. Precisa-se dos galhos, precisa-se das folhas, precisa das flores e precisa dos frutos. Quer dizer que são ciclos que nós vivemos. Então, se a própria natureza nos dá esse exemplo, então por que deveria ser diferente de nós? Ou então por que nós ficarmos valorizando ciclos que já passaram? Porque tem gente que passa o tempo todinho dentro de uma caixinha e pronto, remoendo aquela coisa que não vai mais acontecer, só vai acontecer na sua mente. E outra coisa, nós vamos o quê? Gastar muita energia, porque tudo é energia no universo, nós vamos gastar muita energia para manter esse hábito ou esse momento que nós vivemos. E se nós gastarmos muitas energias no que nós vivemos, vai faltar para que nós vivamos hoje o presente, o aqui e agora. Por isso que tem muita gente que se sente dizendo o seguinte: mas eu me sinto desmotivado, sem forças para lutar e tudo mais. Por quê? Porque você está dispersando as suas energias. Você não está se concentrando no aqui e agora, porque a vida só se vive no presente. Mas eu tenho meus sonhos, sim, mas os sonhos são decorrência dessa vivência de hoje, do que nós estamos vivendo hoje. Mas a vida é muito difícil. Mas se você olhar para o lado e para o outro, não é só para você, não. Se você observar mesmo, tem gente vivendo muito pior do que você. Tem gente que hoje está na cama de um hospital, louco para chegar o dia de amanhã, poder viver o dia de amanhã. E tem hoje gente que simplesmente não acredita mais na vida, e se a morte o levar, seria bom para ele. Isso vai adiantar alguma coisa? Muita gente diz o seguinte: mas é porque eu não tenho uma qualidade de vida. Mas quem é que vai lhe dar essa qualidade de vida? A não ser você mesmo. Pelos nossos esforços, pela nossa luta. Porque ninguém pode viver por nós. Ninguém pode fazer por nós. Só nós mesmos. Se nós entendermos isto, a vida vai ficar mais fácil. Porque quem torna a vida mais fácil somos nós. Não é outra pessoa, não. De forma alguma. Então, na parábola
dos talentos, porque muita gente culpa a Deus. Ah, não, porque Deus não me... Eu acho que Deus errou, porque eu não merecia esse mundo, eu não merecia estar vivendo o que eu estou vivendo. Quer dizer, você terceirizar, você não quer assumir, você quer terceirizar, você não quer assumir os seus problemas, as suas dificuldades, porque os problemas existem justamente para que nós possamos viver as nossas experiências. Então, é importante nós nos aceitarmos como nós somos e nos amarmos como nós somos. Porque se nós não nos amarmos, quem é que vai nos amar? Ah, mas eu não gosto de mim. A pior coisa que nós podemos dizer: ah, eu não gosto de mim. Vocês já imaginaram? Quando eu digo eu não gosto de mim, eu estou dando, a minha mente está mandando essa ideia, mandando esse programa, esse software para o meu cérebro. Ou então o meu cérebro, ele não sabe distinguir o que é bem, o que é o bem, o que é mal. Ele simplesmente vai aceitar isso e vai passar para todo o nosso corpo. Todo o nosso corpo. E o nosso corpo, as células, elas são seres pensantes. Porque senão uma célula do fígado não faria o trabalho do fígado. E uma célula do fígado não pode fazer o dos pulmões. Cada uma das células no seu departamento. Então, quando a gente acorda pela manhã, diz: ah, o dia hoje vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Eu vou enfrentar e vou enfrentar com dificuldade. Eu sei que o dia hoje vai ser maravilhoso. O que é que eu estou fazendo? Eu estou envolvendo todo o meu corpo, estou motivando todo o meu corpo com energias positivas. E o meu corpo motivado, ele vai o quê? Me oferecer condições para que eu faça realmente daquele dia um dos dias melhores da minha vida. Agora nós, pelo livre-arbítrio que nós temos, nós podemos muito bem chegar de manhãzinha, logo, na hora que abrir os olhos, o dia hoje não vai prestar. Quer dizer, o dia nem começou, a pessoa está dizendo que o dia não vai prestar. O dia hoje não vai prestar, vai ser péssimo. Aí o que é que a pessoa pega o celular e vai logo olhar aquelas notícias terríveis, que são energia negativa, que são ondas. Você pega um celular desse aí, né, você pega um celular, tudo aquilo que você está vendo, está ouvindo, são ondas. E essas ondas vão se encaixar dentro do seu cérebro. Vai ser uma programação. Se você chega no celular, porque hoje houve um desastre, morreram tantos e tudo mais, você está mandando para o cérebro. Nós não estamos motivando o nosso cérebro, nós estamos naquela frequência negativa, já acordamos desse jeito. E nós vivemos tanto no automatismo, que nós hoje, quem foi que ao sair para o trabalho ouviu o cantarolar de um pássaro? Poucas pessoas. Quem foi que viu o desabotoar de uma rosa? Quem foi que sentiu os enlevos, os perfumes de uma rosa? Quem foi que sentiu? Nós nos trancamos dentro do carro e saímos para o trabalho com a mente fervilhando o que é que eu vou fazer e tudo. E cadê a natureza, que é justamente os cenários que Deus, a todo momento, Ele modifica esses cenários para nós. E nós não simplesmente prestamos atenção a isso. Presos dentro de nós mesmos, aquelas ideias fixas. Então, é o momento de mudar os nossos hábitos. Se eu quero realmente ter uma vida de qualidade, eu preciso mudar. Porque senão, o que é que vai acontecer? Eu vou adoecer, porque através do estresse eu vou produzir muita química no meu corpo. Através do estresse. Daqui a pouco vem a ansiedade, daqui a pouco vem a depressão. Isso nós poderíamos evitar se nós pudéssemos o quê? Desacelerar um pouco.
Porque nós ficamos o tempo todo acelerado. Um carro mesmo, se você comprar novo, mas passar o tempo todinho acelerado, logo, logo ele vai não prestar mais, de forma alguma. Então nós precisamos pensar em nós. Ah, mas eu quero viver 80 anos. Sim, mas você quer viver com qualidade? Então comece agora. Porque olha, tudo que nós precisamos virá às nossas mãos. É do interesse de Deus. Será que Deus vai nos mandar para esse mundo aqui sem nos dar condições? Aí Ele mesmo iria trabalhar contra os seus próprios filhos. Porque nós não fazemos isso com os nossos filhos. Então nós precisamos acreditar mais. Acreditar mais a cada momento, a cada instante. Se aconteceu um momento difícil da sua vida, você está vivendo um momento difícil da sua vida, alguma coisa você tem que aprender com aquilo. Alguma coisa. Então, na parábola dos talentos, Jesus Cristo, como o maior psicoterapeuta da humanidade, ele chega e diz o seguinte, que o homem necessitou viajar e pegou parte dos seus recursos e entregou para um 5 talentos, para o outro 3 talentos e para um talento apenas. Então, por que foi que Deus não deu igual para os 5 talentos? Porque Deus sabe a capacidade de cada um de nós. É por isso que ele diz, Jesus Cristo, Deus não coloca fardos pesados em ombros leves, só coloca aquilo que a gente pode suportar. Está no Evangelho. Então, aquele que ganhou, que teve em suas mãos 5 talentos, mas por que ele não teve 1 talento? Porque a capacidade dele era maior. Porque aquele que ganhou 1 talento não teve 5, porque ele não tinha condições de multiplicar, não tinha condições de trabalhar com 5 talentos. Então, talentos são as condições que nós temos aqui de quê? De participar mais ativamente da humanidade para ajudar aos nossos semelhantes. Vamos supor, aquele que ganhou 5 talentos é aquele que veio aqui para a Terra com maior condição de ter uma empresa, de proporcionar empregos a milhares de pessoas. É o talento que ele está o quê? Multiplicando esse talento, oferecendo emprego, oferecendo oportunidades para aqueles que estão nesse mundo. Mas aquele que hoje vive de aplicações, eu respeito, cada um vive de acordo com o que deseja, né, viver. Tudo bem. Mas quais são os empregos que ele está proporcionando? Vive de especulações. Então nós podemos utilizar esse dinheiro que não é nosso. Na parábola do mordomo infiel, Jesus Cristo foi bem claro que nós vamos ter que prestar conta de tudo aquilo que nós recebemos. É aquele servo da palavra que cobrava a mais dos serviçais, aqueles que cuidavam das terras e tudo mais. Aí um dia o Senhor resolveu o quê? Prestar conta com ele. E no momento da prestação de conta, ele se lembrou, disse, olha, eu cobrei mais. Teve um ali que estava devendo 60 sacas de arroz para o meu senhor. E eu botei 90, porque 30 era para mim. Aí ele pensou com ele mesmo, como é que eu vou fazer isso aí? Meu Senhor vai descobrir. E eu não tenho mais condições de lavrar, não tenho condições de mendigar. O que é que eu vou fazer? Aí teve uma ideia. Antes da prestação de conta, ele chamou os devedores do Senhor e disse, quanto é que tu deves para o meu Senhor? 60 sacos de arroz. Pois 90 sacos. Aí ele sabia que 30 era dele, não, eu boto aí só 60. E assim ele foi fazendo de um por um. Quando foi no momento da prestação de contas, estava lá, tudo legalizadozinho, e o Senhor o enalteceu pelas suas virtudes. Isso quer dizer,
nós podemos nos equivocar, nós podemos praticar o erro, mas nós podemos consertar. Nós podemos consertar. Isso se nós quisermos. Mas quando nós não consertamos aquilo, nós temos muitas oportunidades para consertar aquilo que nós fizemos, e nós estamos aqui nesse mundo justamente para consertar aquilo que nós fizemos não de tão bom em outras vidas, né? É como diz o Evangelho, o semeio é livre, agora a colheita é obrigatória. Então não vamos reclamar do que nós estamos colhendo hoje. Não vamos reclamar de forma alguma. Agora, tem coisas que nós podemos evitar, se nós mudarmos o nosso padrão de vida. Se nós mudarmos o nosso padrão de vida. Por quê? A pessoa que costuma se alimentar mal, come muito e tudo mais e tal, daqui a pouco o corpo vai apontar alguma coisa, um fígado, um estômago, vai apontar alguma coisa. Ó, calma aí, porque quando a doença chega para nós, ela diz, ó, calma aí, porque senão o negócio vai piorar. O corpo avisa logo, mas aí você continua. Então nós temos que ter cuidado com a nossa alimentação diária. Nós precisamos também trabalhar a oxigenação do nosso corpo através das atividades físicas. Hoje o mundo, você está aqui assistindo a televisão, você tem um controle remoto. Você não sai mais nem do lugar. Você passa o dia todo dentro de casa e não precisa nem se levantar. Então, cadê o exercício? E o nosso corpo precisa disso, para que haja a oxigenação do nosso corpo. Nós precisamos cuidar da nossa imunidade. Quando nós baixamos a nossa imunidade, nós ficamos mais receptíveis para as enfermidades. E essa imunidade, ela baixa justamente através do estresse diário. Então a gente tem que equilibrar as nossas vidas. Então, voltando à parábola dos talentos, todos nós estamos aqui negociando esse empréstimo que nos foi feito. Quer dizer, nós viemos para cá não foi para fazer nada, não. Como muita gente acredita, eu vim para cá para me curtir a vida. Hoje é sexta-feira, sextou, né? Como a mãe diz, né? Sextou, pronto, é sexta, sábado, domingo e pronto. Aí diz que o pior dia da semana é segunda-feira. O pior dia da semana é segunda-feira, né? Por quê? Final de semana você esquece dos problemas, mas quando é segunda você volta de novo. Não adianta você fugir, de forma alguma. Isso não quer dizer que a pessoa no final de semana a pessoa sai, tudo faz. Ter cuidado é com os excessos. E não acreditar que a vida é só isso. É só isso. É você chegar e sair com os amigos para as baladas, fazer uma coisa e outra e tudo. Eu sinto penas dos terapeutas do mês de dezembro e janeiro, entendeu? Porque são poucos os pacientes. Porque as pessoas começam a viajar, e viagem é uma terapia. Você começa a conhecer locais diferentes, você vai para a natureza e tudo mais, então é uma terapia. E o terapeuta, como médico, ele não resolve os nossos problemas. O terapeuta vai dizer o que é que nós precisamos fazer, e o médico vai dizer o que é que nós precisamos tomar. É assim. O médico não vai tomar os nossos medicamentos, o terapeuta não vai fazer por mim o que eu preciso fazer. Né? Então, de acordo com a capacidade de cada um, é que Deus colocou esses talentos em nossas mãos. Então chegou o dia em que nós vamos prestar contas. E como diz a parábola, aquele que recebeu 5 talentos chegou e disse: Senhor, está aqui os 5 talentos que tu me confiastes. Está aqui outros 5 que eu multipliquei. E o Senhor chega e diz para ele: bom servo, vem para o meu lado. Vem para o meu lado. Daqui a pouco, o que tinha recebido 3 talentos, da mesma forma ele disse: Senhor, tu me confiaste 3 talentos e eu agradeço demais. Através dos meus esforços,
eu chego, está aqui, os teus 3 talentos e mais 3 que eu multipliquei. Aí daqui a pouco vem, vamos dizer assim, vem o brasileiro ou as pessoas que se encontram aqui nesse mundo, né? A maioria, né? Assim, meio acanhado, procurando uma desculpa, né? Procurando uma desculpa para se sair. E ele chega e diz: Senhor, olha, eu soube que tu semeias aonde tu não plantaste, que tu és rígido. Por isso, Senhor, com medo de ti, eu enterrei o teu talento. Eu enterrei o teu talento. Enterrar o talento são as oportunidades que nós temos aqui e que nós enterramos. Quer dizer, deixamos de praticar, pensamos somente em cada um de nós, na gente mesmo. Nós não pensamos no próximo. E o servo chegou e o Senhor disse: servo mau, por que tu não colocaste esse talento nas mãos dos banqueiros para que pelo menos ele rendesse alguma coisa? E chegou, colocou ele e a família, que nesse tempo a família era responsável também pela dívida. Ali haverá prantos e ranger de dentes. Tu vai para o lugar, né? Agora, só que tem muitos espertos hoje, né? Por incrível que pareça, por causa dessa passagem do ranger de dentes. Tem muita gente, quando vai desencarnar, manda arrancar os dentes tudinho, para chegar lá não ter o ranger de dentes, entendeu? Interpreta ao pé da letra. Interpreta ao pé da letra. Aquele outro que diz que a vossa mão direita não sabe o que dá a vossa mão esquerda. Aí a pessoa pede com uma e bota a mão para trás e a outra para trás, entendeu? Tentando enganar Deus. É aquela coisa que tem gente que diz assim: eu vou fazer isso aqui porque Deus não vai me encontrar de forma alguma, que tem tantos filhos aqui, como é que ele vai me encontrar? Eu estava falando até hoje, o Google encontra, né, gente? Né? Facinho, você bota no celular lá, no computador, e o Google encontra, e Deus não vai me encontrar. Por isso é que Jesus Cristo disse: olha, que não caiu um cabelo da nossa cabeça sem que Deus saiba. Um cabelo da nossa cabeça sem que Deus saiba. Deus sabe de tudo, porque Deus está dentro de nós e nós dentro de Deus. Nós somos seres divinos. Deus não cria demônio, porque demônio não existe. Deus só cria anjos. Ou então nós temos dentro de nós esse anjo. Esse anjo, falta ele abrir as suas asas. E como é que ele abre as suas asas? Através do amor, da caridade e do perdão. A caridade e do perdão. Tem um exemplo, né, do Mike Tyson, né, que eu peguei numa internet, dessa aí. Ele passou 3 anos preso, e um repórter estava entrevistando, né? E ele chega e diz para ele que o momento que ele teve mais paz na vida dele foi quando ele passou esses 30 anos dentro da penitenciária. Disse: mas Mike, como é que pode um negócio desse, rapaz? Você, quando uma luta dessa aí, que você ganhava 30 milhões por uma luta dessa, você não tinha paz? Tinha não. Paz eu tive lá dentro. Porque o poder efêmero do mundo, ele nos provoca, ele nos atiça esse poder, essas medalhas, essas condecorações. Por isso é que nós temos dificuldade de fazer a viagem para dentro, o autodescobrimento. A gente prefere a viagem para fora, porque tem os aplausos. Quem é que não gosta? O nosso ego. Quem é que não gosta? Você chega numa festa, todo mundo olha para você e começa a bater palma. Lógico que todos nós gostamos, não é? Mas nós sabemos que aquilo ali não é a realidade. Muitas palmas daquela ali são palmas de interesse. Teve até um político aqui que diz: olha, perca uma eleição para você ver os amigos. Desaparece tudo, né? Porque eles estavam interessados no que? Era no emprego, de estar ali, entendeu? Então, para viver, no meu modo de pensar, se nós realmente colocarmos o Evangelho em prática, fica mais fácil, porque quem dificulta a nossa vida somos nós mesmos. E se nós dificultamos, nós também podemos melhorar as nossas vidas. Vai depender de cada um de nós. Vai depender de como eu olho, de como eu quero ver essa vida. E, na verdade, como eu já falei do autodescobrimento, por que é que nós temos dificuldade de fazer esse autodescobrimento? Porque nós vamos nos deparar
com o ser que nós somos de verdade. Por isso é que a gente prefere a viagem para fora. E Jesus Cristo foi bem claro quando ele disse: há duas portas, a porta larga e a porta estreita. E nós preferimos a porta larga, que não leva a lugar nenhum. A porta das facilidades. E a porta estreita, por que é que nós não escolhemos a porta estreita? Porque é a porta das mudanças, das transformações. Nós não podemos passar pela essa porta estreita com orgulho, egoísmo, ódio, vaidade, vingança, essas coisas. Ninguém pode passar. Mas um dia nós vamos passar. Porque Jesus Cristo mesmo disse, né, que ele como um bom pastor, ele veio conduzir essas ovelhas. Então todos nós estamos o quê? Para caminhar com Jesus Cristo. Ele como pastor e nós como ovelhas. E se ele disse que nenhuma das ovelhas se perderá, é porque ele vai estar conosco. Mas vamos imaginar que uma das ovelhas se perdeu. Então tem alguém com mais poder do que Jesus para subtrair uma das ovelhas do seu redil. E dizem os Espíritos que enquanto cair uma lágrima aqui na terra, a missão de nosso Senhor Jesus Cristo não terá sido concluída. Então ainda vai demorar um pouco, né? Ainda vai demorar um pouco, mas com certeza nessa transição planetária que nós estamos, e que muita gente acredita que essa transição ela é física, ela não é física, é moral. Moral. Tudo a gente coloca para fora. Moral é para dentro. Então é esse momento. Os espíritos não vão mais reencarnar. Aqueles que tiveram muitas oportunidades e continuam no mal não vão mais reencarnar. Qual é a prova que você dá? Jesus Cristo disse nas bem-aventuranças: somente os mansos herdarão a terra. Somente aqueles que simplesmente sintonizar com os mandamentos da lei de Deus, que ele simplificou em dois: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele nos deixou tantas coisas, tantos ensinamentos. E outro: reconcilia-te com teu adversário enquanto tu estás com ele a caminho. Se ele disse isso, é muito melhor a gente fazer isso. Reconciliar logo com os nossos adversários. Porque ele foi mais enfático ao dizer: quando alguém bater numa face, apresentar também a outra. Ele não nos chamou de covardes, apenas ele quis que nós não devemos retribuir o mal com o mal, e sim o mal com o bem. Então esses adversários de hoje, se nós não nos reconciliarmos com ele, eles podem vir na próxima vida como filho. Porque senão não teria sentido. Hoje a gente já vê um pai que não gosta de filho e filho que não gosta de pai. Alguma coisa aconteceu para que esse pai ou esse filho não gostasse de forma alguma. A gente já sabe das dificuldades, né, de uma mãe hoje, que tem um filho, né, e esse filho foi esposo dela em outras vidas, entendeu? Acontece isso. Quando esse filho já está crescido e tudo mais, chega para apresentar para a mãe dele a namorada. Você já imaginaram? Depois, quando a namorada sai, né, que ele não é besta, que ele conhece a mãe, né, diz assim: mamãe, o que foi que você achou dela? Não serve para você. Lógico que não vai servir de forma alguma. Porque ela está o quê? Ela está se lembrando de outras vidas, de uma outra personalidade, que aquela pessoa ali foi seu esposo. Como é que ela vai chegar e dar seu filho? Né? Ou então aquele outro filho, né, que chega, né, para a mãe sabe cozinhar muito bem, né? E a esposa, ele casa e tudo mais e tal, né? Aí a esposa faz aquele primeiro jantar, aquele primeiro almoço e tudo, capricha e tudo, e pergunta: e aí, o que é que você achou do meu almoço ou do meu jantar? É bom, mas não é igual ao da minha mãe, não. Né? Então, são momentos, são situações, né, que nós estamos vivendo à procura de nós mesmos. Nós estamos nos procurando, porque o maior adversário nosso, quem é? Nós mesmos. Nosso maior adversário sou eu mesmo. Porque eu sei o que eu preciso fazer e deixo para amanhã, para depois, para amanhã, para depois.
E isso não é bom para nós de forma alguma. Então é o momento de nós despertarmos para a realidade da vida. A vida não vai mudar. A vida nos oferece as oportunidades. Nós é que precisamos mudar a nossa forma de viver. Para mim dá tudo errado, só dá tudo errado, meu amigo. Olha, não culpe a vida não, culpe você. O negócio é que nós não queremos nos aceitar, que é muito melhor quando nós nos aceitamos. Quando nós nos aceitamos, fica melhor a vida. Não adianta a gente, por exemplo, nós não podemos deixar de pensar, né? Aqueles pensamentos o tempo todo e tal. Não adianta a gente brigar com os nossos pensamentos, de forma alguma. Vamos deixar passar. Passar. E acolher somente aqueles que possam nos motivar a viver a vida que realmente nós desejamos viver. Então, as oportunidades são intensas, são imensas. Não quer dizer hoje que a pessoa chega e diz, bom, eu não vou mais me esforçar não, porque o que eu já fiz de errado, não tem mais sentido na minha vida. Aí eu deixo o exemplo de Paulo de Tarso, ou Saulo de Tarso, doutor da lei, cidadão romano, na estrada de Damasco, carregando no seu bolso uma carta para prender Ananias em Damasco, que era um simples sapateiro. Por quê? Porque ele consolava a sua ex-noiva Abigail. Está no livro Paulo Estevam. Mas só que nesse dia que ele passando ali na estrada de Damasco, ele viu o Jesus que nós ainda não vimos ainda. Porque nós queremos ver o Jesus que satisfaça as nossas vontades. Mas Saulo viu. E o clarão foi tão grande que os animais, os cavalos, né, se assustaram e Paulo caiu. Os amigos, os 2 soldados que estavam com ele, olharam assim para ele caído e tudo. O que foi que aconteceu com ele? O que foi que ele viu? Que ninguém está vendo nada. Ninguém está vendo nada. E Jesus Cristo diz, Paulo, é duro recalcitrar contra o aguilhão. Então logo os olhos de Paulo se fecharam, os olhos materiais se fecharam, e Jesus disse, olha, tu vais a Damasco, na rua à direita, tem uma hospedaria, e eu vou mandar alguém lá para te ajudar. E assim Paulo saiu para Damasco, na rua à direita. E quem foi que ele mandou? Ananias. Jesus Cristo chegou e falou para Ananias. Quando Ananias abriu a porta e viu Saulo, perseguidor dos cristãos, que já tinha mandado matar o Estevão, né? Estevão, irmão da Abigail, né? Ele ficou realmente incontrolável, né? Aquele momento, aquele medo daquele homem ali, né? Mas quem confia em Jesus Cristo e sabe que Jesus Cristo quer sempre o nosso melhor, ele foi lá e devolveu a visão a Paulo, e Paulo sentiu como escamas de peixe caírem nos seus olhos. Então, quantas vezes nós já passamos pela nossa estrada de Damasco e não avistamos Jesus Cristo? Quantas vezes nós já passamos? Porque nós queremos ver um Cristo que venha resolver os nossos problemas, como tem muita gente que acredita que Jesus Cristo veio para nos salvar simplesmente, sem nós fazermos nada. E não foi assim. Porque senão haveria uma contradição dele quando ele disse, no mundo tereis tribulações, crede em Deus, crede também em mim. Quem quiser vir após mim, que negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Então ele não deixou moleza não para a gente, não, de forma alguma. Então aquele que acredita que Jesus Cristo veio nos salvar simplesmente, sem a gente fazer nada, mas eu faço tantas orações, mas vamos ver como são essas orações. Será que não é só da boca para fora, não? Será que o coração está participando? E Jesus Cristo recriminou isso dos apóstolos, quando ele estava em Jerusalém e avistou os doutores da lei nos lugares mais altos fazendo as suas orações. Maceravam o rosto para dizer que estava orando, estava rezando, suplicando.
Jesus Cristo chegou, olhou para os apóstolos e mostrou. Ele disse, olha, não façais como ele. Não façais. Quer dizer, em público, para todo mundo ver que ele está rezando. Quando desejares orar, penetra o teu quarto, quer dizer, o teu coração, e faz a tua prece. E não precisa falar muito, porque Deus sabe muito antes do que vai falar para ele. Porque também tem gente que acredita que Deus ouve mais aquelas palavras bonitas. Aquelas palavras bonitas. Não. Deus não ouve as nossas palavras. Deus ouve as nossas vibrações. Aliás, ouve não, sente as nossas vibrações. É como Jesus Cristo falou naquela parábola, que 2 homens subiram ao altar. Um era fariseu e outro era publicano. O fariseu, com aquela ostentação toda, aquelas roupas grandes e tudo mais, cheio de ouro e tudo mais, dizia, Senhor, isso defronte do altar, que o altar está dentro de nós. Dizendo o seguinte, olha, Senhor, muito obrigado, porque não sou como esse publicano, ladrão, adúltero. Dou 10% de tudo aquilo que eu ganho, jejum 2 vezes por semana. Isso ele falando diante do altar para Deus. E Jesus Cristo chegando, olhando para os apóstolos, diz, qual foi das 2 preces que foram ouvidas? Do fariseu ou do publicano? Que simplesmente curvado dizia, Pai, perdoa pelos meus erros. E Jesus Cristo disse do publicano, porque ele falou com sinceridade. E Deus deseja a sinceridade de cada um de nós. Então, não é preciso falar bonito, é conversar com Deus. Conversar com Deus. A gente pode comprovar que no Evangelho, quantas vezes nós não vamos ver lá no Evangelho, Jesus Cristo subiu um monte para rezar. Subiu um monte elevando as suas vibrações. O que nós também precisamos for fazer as nossas orações. Elevar as nossas vibrações. É aquela coisa, frequência alta nos coloca com aqueles espíritos melhores. Frequência baixa, nós ficamos o quê? Com aqueles espíritos que ainda estão muito ligados ainda às coisas terrenas, às coisas negativas. Então somos nós que escolhemos como nós queremos vibrar, e só o amor tem esse poder de nos fazer vibrar como nós precisamos vibrar. O amor é a chave que abre todas as portas. Todas as portas. Madre Teresa de Calcutá, certo momento, ela vendo que as pessoas que ela assistia, né, e que ela foi convidada por Jesus Cristo, ela sentiu o toque, quando ela limpava o chão do convento, ela olhou para a imagem de Nosso Senhor Jesus Cristo e tinha embaixo, tenho sede. Ela entendeu que não era Jesus Cristo que tinha sede, porque ele realmente, lá no Monte no Calvário, né, ele pediu água e deram fel para ele, né? Então Madre Teresa de Calcutá viu que era Jesus, que era o povo lá fora que estava com sede, e ela deixou o convento e foi cuidar, trabalhar ali em favor daquelas pessoas que se encontravam nas ruas. E um dia estava faltando alimentos, e ela foi lá para uma indústria, esperar o dono da indústria. Quando ele chegou, desceu do carro e tudo, ela se aproximou dele, muito simples e tudo, estendeu a mão, e ela pede, olha, me dá alguma coisa para os meus necessitados. E o homem chega e cospe na mão dela. Aí ela disse, olha, isso aqui é para mim porque eu mereço, mas eles não. Quer dizer, para a pessoa fazer a caridade precisa ser humilde. Tem que enfrentar essas dificuldades, porque um homem desse aí fortaleceu mais as convicções dela, quando ele cuspiu na mão dela. Ela se encheu muito mais de força, de coragem para seguir em frente. Então, são as dificuldades da vida que nós vivemos que nos elevarão aos altiplanos da casa do Pai, já que Jesus Cristo nos disse que há muitas moradas na casa do Pai. Eu vou para vos preparar o lugar, para que onde eu esteja, vós estejais também. Essas moradas não são físicas, não. Não são físicas. São as moradas dentro de cada um, são os estágios que nós vamos viver.
para chegar à angelitude, porque o reino dos céus, como Jesus Cristo disse, está dentro de nós, não está fora. Porque se estivesse fora, já é difícil esse que está dentro de nós. Imagine fora. Então, nós temos todas as possibilidades de viver a vida que nós queremos. Nós não vivemos a vida que nós queremos, mas a vida que nós precisamos viver. Mas nós temos todas as condições. Como? Jesus Cristo mesmo disse que é o caminho, Ele é a luz, é a verdade, é a vida. Isso quer dizer, é tudo aquilo que a gente precisa. Podemos fazer agora, podemos fazer amanhã, podemos fazer depois. Mas o quanto antes nós fizermos, será muito melhor para nós. Então, é o momento de nós ouvirmos a voz do nosso pastor, esse mestre amado, Jesus Cristo, insuperável. Insuperável, porque ninguém superou Jesus Cristo e não vai superar. E ele dizendo que vai conduzir as ovelhas ao seu redil, quer dizer, a plenitude, essa vida que nós estamos procurando, que nós estamos querendo. Mas é preciso ouvir a voz do pastor. Sem ouvir a voz do pastor, fica tudo mais difícil. Quando ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, enfermos, desesperados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve e meu fardo é suave, sabei que sou manso e humilde de coração. Aí encontrarei repouso para as vossas almas aflitas e angustiadas. Eu sou o pão da vida. Aquele que come do meu pão jamais terá fome. Aquele que beber da minha água jamais terá sede. E aquele que caminhar comigo jamais andará em trevas. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo morrendo, viverá. Pedi e obtereis. Buscai e achareis. Batei e abri-vos-á. Todo aquele que pede, ele recebe. Todo aquele que busca, ele encontra. Todo aquele que bate a porta de Deus, a porta se abre. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai que não seja pelas pegadas luminosas do meigo Rabi da Galileia. Obrigado. Estou vendo aqui a outra ponta. Agradecemos as belíssimas palavras do irmão João Braga, que nos fez refletir um pouquinho sobre as nossas várias oportunidades, né? Que possamos despertar para essas oportunidades, despertar para as oportunidades que a vida nos coloca, aproveitar as oportunidades que ela nos coloca também e, acima de tudo, conversar mais com Deus, né? Esse nosso amigo, esse nosso mestre, que através da conversa particular que temos com Deus, muitos dos nossos problemas podem ser resolvidos. Então, gratidão. Antes de fazermos a prece final, vamos a alguns avisos. Para aqueles que estão vindo pela primeira vez à casa, nós temos trabalhos nas segundas-feiras, que é chamado Enxugando Lágrimas. Começa às 19 horas, é um trabalho de psicografia, cartas psicografadas. Na segunda também temos atendimento fraterno, bem como nas quintas-feiras, como hoje nas palestras. Quem desejar ter atendimento fraterno, colocar o nome na recepção. Nós temos o trabalho da sopa fraterna nos sábados, todos os sábados nós trabalhamos com a sopa fraterna. Inclusive, nós recebemos doações de alimentos, como macarrão parafuso, extrato de tomate, potes descartáveis e mão de obra. Se vocês quiserem conhecer, desejam ser voluntários, sejam convidados a participarem da sopa todos os sábados a partir das 7 horas. Nós estamos aqui. E temos várias ações dentro do sábado: cortar verdura, lavar louça, empacotar as sopas. É sempre muito bom e gratificante esse trabalho de caridade e de amor. Então sintam-se convidados. Aqueles que desejarem experimentar, podem colocar o nome com as meninas ali da recepção. Mais uma inscrições para evangelização. Agora, né?
Pronto. A evangelização infantil, que também é nas quintas-feiras, as inscrições começam dia 16, Marcos, próxima quinta, né? Quinta-feira que vem, né? Matrícula. Quinta-feira que vem a matrícula, falar com a Laninha, tá ali, a nossa professora, e as aulas começam a partir do dia 16, né? Evangelização infantil nas quintas, ótimo. Também nós temos a nossa livraria aí, que vende os livros de obras básicas, romances, a cantina, que tem um lanche maravilhoso, e todas essas ações são para arrecadar dinheiro e manutenção da casa, tá? Acho que eram esses os avisos. Vamos agora para a nossa prece final, tá? E em seguida, o passe. Então, prece final. Agradecemos aos bons espíritos que vieram se comunicar conosco. Rogamo-lhes que nos ajudem a colocar em prática cada instrução aqui proferida pelo irmão João Braga, e que cada um de nós, ao sair desta casa, se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente, Senhor, que suas instruções sejam proveitosas também aos espíritos sofredores, aos desencarnados que estão aqui presentes, espíritos ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais nós suplicamos a tua misericórdia. Te pedimos, Senhor, permissão para encerrarmos essa primeira parte do trabalho da noite de hoje e que possamos retornar aos nossos lares cheios e irradiando amor. Pedimos, Senhor, fique conosco hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Pedimos que todos continuem sentados, em prece, em silêncio, para